Bom dia, vamos dar continuidade ao PET 5, semana 3. O tema da semana 3 do PET 5 é o período regencial no Brasil, ou seja, o período em que Dom Pedro I foi embora para Portugal, deixou o filho dele de 5 anos aqui no Brasil, com 5 anos ele não podia governar. Então é período regencial porque tem uns regentes no lugar do imperador. Dom Pedro I nomeia Dom Pedro II imperador, vai embora e deixa o filho dele aqui com José Bonifácio como tutor. Com 5 anos, o menino não podia governar. Nossa Constituição previa que para ser governador do país, o presidente na época, ele tinha que ter pelo menos 18 anos. Essa Constituição é aquela que Dom Pedro I fez em 1824. Nessa época também a gente tem que lembrar que tem um período bastante conturbado. Dom Pedro I sofria com o Partido Português e o Partido Brasileiro. Já no período regencial, nós vamos ter 3 partidos. A gente tem o Partido Liberal Exaltado, que era membro da sociedade urbana, queria autonomia para as províncias, queria um governo republicano, com o povo podendo decidir seu governo. Tínhamos também os liberais moderados, que era a aristocracia rural, os donos de grandes plantações de lavouras. E Tiago Brasileiro queria um monarquia constitucional, governador, o nosso imperador, limitado a essa Constituição. Ele não teria plenos poderes igual Dom Pedro I fez, ele teria um governo mais controlado pelo parlamento. E tínhamos os restauradores, que eram antigos ainda existentes do Partido Português, a maioria formada por pessoas de Portugal que viviam aqui, e que queriam que Dom Pedro I voltasse. Eles queriam um governo com um monarca forte, com um imperador que mandasse em tudo, igual Dom Pedro I tinha feito a Constituição. No meio de todo esse conflito, dessa disputa de poder de 3 partidos, alguém tinha que assumir e resolver. Existia uma regência trina provisória. A regência trina era definida pela Constituição, que eles teriam que governar enquanto o imperador não tivesse idade, e era formada por 3 conselheiros, um deles o José Bonifácio. Eles então vão se reunir e vão fazer uma eleição pela regência trina permanente. Só que essa eleição não vai chegar a acontecer. Por que ela não vai chegar a acontecer? Porque esses regentes vão se reunir e vão fazer o que a gente chama de ato adicional de 1834. É um ato que é adicionado à Constituição, onde, em lugar de ter uma regência trina, ele estabelece que o Brasil seria governado por uma regência una, de uma única pessoa. Essa una é Diogo Antônio Feijó. Ele vai assumir, porém ele pertencia ao Partido Progressista, ele não vai agradar a classe conservadora e ele vai ser muito contestado. Fora que no período dele vão estourar revoltas no país inteiro, insatisfeitas com a miséria, com a situação e com ele. Nesse período há uma mudança na parte política do país. Nós vamos ter agora novamente 2 partidos, progressistas e regressistas. Os progressistas, que lutavam por uma descentralização, concedendo certa autonomia às províncias, e o regressista que não, que queria um governo imperial forte, centralizado, com uma pessoa com mãos de ferro. Nesse período, o Feijó não vai conseguir resolver os problemas do país, então ele vai ser substituído, dessa vez por um outro regente uno, porém que pertencia ao Partido dos Conservadores, ou seja, os nossos regressistas, que eram aqueles que queriam um poder autoritário. Isso também não vai agradar muito à elite liberal, que era formada basicamente por progressistas, que já estavam acostumados com privilégios, com certo poder na autonomia, na província, que não queriam regredir. Porque deixar tudo na mão de um único regente autoritário era voltar aos tempos de Dom Pedro I. O que os membros desse partido progressista ou liberais vão fazer então? Eles vão dar o que a gente chama de golpe da maioridade. Porque Dom Pedro II, nessa época, já estava com 14 anos. Ele foi deixado no Brasil com 5, já tinha se passado 9 anos, ele está agora com 14. Então eles vão dar o golpe da maioridade. O que é isso? Eles vão fazer um ato que é declarar que com 14 anos ele podia se tornar imperador. E ele então assume o trono e é coroado imperador do Brasil. Ele assume com 14 anos, mas ele não tem poder. Como ele não tinha idade suficiente para tomar muitas decisões, ele governou na frente de um parlamento, ou seja, senadores e deputados tomavam decisões e ele só acatava.
Mas Dom Pedro II ele era uma pessoa muito carismática, ele vai governar o Brasil de 1840 até 1889, ele só sai quando é decretada a nossa República, e ele consegue agradar a população, o povo ama Dom Pedro II, então ele consegue ficar no poder por bastante tempo. Bom, é isso, espero ter ajudado, que vocês consigam realizar as atividades da apostila, e qualquer dúvida estou à disposição.